Meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Luciano aqui. Para mim é um grande prazer estar junto mais uma vez com os meus irmãos. Estamos aqui para dar início a uma série de aulas baseado em lições que foram dadas no ano de 1991, 1992 e 1993. Serão aí 156 lições. Querendo o bom Deus, nós estaremos aqui durante alguns meses falando do grande amor do nosso Deus e compartilhando com os irmãos muitos temas da nossa fé cristã. E hoje nós iremos iniciar com uma lição que foi dada no dia 6 de outubro de 1991. Vamos iniciar então falando sobre a personalidade do Espírito Santo. Essa lição foi comentada pelo nosso bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira. Quando é levantado esse tema, a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia deixa bem claro para nós que o Espírito Santo ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus e nós vamos calcar, fundamentar essa verdade aqui nessa lição, deixando bem claro que o Espírito Santo ele é Deus, ao contrário de ser uma influência, uma mera força ativa, ele é, como eu já falei e reitero para uma fixação, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós falamos sobre personalidade do Espírito Santo, fica bem claro, biblicamente, que o Espírito Santo ele tem intelecto, fala de sensibilidade, vontade, inteligência, afetividade e também autodeterminação. No decorrer dessa aula, nós vamos estar fundamentando essas verdades biblicamente. Texto da lição: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o homem não cristão, porque o homem não cristão ele está morto em seus delitos e pecados. A humanidade, tá? Quando fala aqui que o mundo não pode receber esse Espírito da verdade, está falando sobre a humanidade distanciado de Deus. Nós sabemos que depois da queda ali do nosso papai Adão e da nossa mamãe Eva, toda a humanidade herda do pecado de Adão e tem a culpa dos nossos pais imputada. Então, toda a humanidade hoje se encontra morta espiritualmente, morta em seus delitos e pecado. Então, nós cristãos, nós aqui estamos porque fomos alcançados pelas boas novas do reino, pela boa notícia de salvação. Nós que uma vez estávamos mortos em nossos delitos e pecado, ouvimos a boa notícia de salvação, o plano de salvação, e entendemos biblicamente que assim como nós herdamos o pecado do nosso papai Adão e tivemos a culpa dele imputada a nós, Deus Pai enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tomou sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados,
Ele, como um segundo Adão, ele levou os nossos pecados até aquele madeiro, aquela cruz, sobre aquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, no Calvário, e ali ele recebeu o peso da justa ira de Deus que os nossos pecados mereciam. Então ele quitou a nossa dívida que tínhamos com Deus Pai. Ali foi feito expiação, quitação de dívida, ali foi feito propiciação, ele tornou Deus favorável a nós, e ali foi feito justificação. Quando nós cremos em Cristo de todo o coração, nossos pecados são quitados. Ao contrário de nós recebermos a ira de Deus, recebemos o favor de Deus. Quando cremos em Cristo de todo o coração, nós somos justificados. A justiça de Cristo nos é imputada. E só dessa maneira, sendo declarado justo, sendo justificado, tendo a justiça de Cristo imputada a cada um de nós, nós podemos então desfrutar de paz com Deus. A mesma paz que o nosso papai Adão, nossa mamãe Eva desfrutou antes da queda. Então, uma vez que nós, a humanidade, estamos mortos em delitos e pecado, uma vez que nós cremos em Cristo de todo o coração, nós então recebemos vida, passamos a ter vida e vida com abundância. Nesse momento, nós recebemos o Espírito de Deus e somos inseridos ao corpo de Cristo. Ocorre o ato do novo nascimento, que chamamos de regeneração. Nesse momento, inicia-se o processo de santificação. Então, até então, estávamos perdidos, longe de Deus, afastado, destituído da glória de Deus, porque, como eu já falei, recebemos a culpa do nosso papai Adão e herdamos o seu pecado. Então, quando João, registrando o Evangelho aqui, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 17, ele diz que o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o mundo não pode receber, porque só pode receber aqueles que foram inseridos ao corpo de Cristo. O Espírito Santo é para o cristão que crê em Cristo de todo o coração. O Espírito Santo é para a igreja. João, então, ele deixa bem claro aqui o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. O Espírito Santo, ele não pode ser visto, ele é Espírito, né? Não pode ser visto, nem o conhece, para que, assim como nós um dia tomamos conhecimento do Espírito Santo, a humanidade que está distante de Deus tome conhecimento do Espírito Santo e passe a conhecê-lo, há uma necessidade que nós, como cristãos, preguemos sobre o Espírito Santo, falemos sobre o Espírito Santo. E a nossa mensagem, irmãos, o conteúdo da nossa mensagem é o Evangelho, é a boa notícia de salvação. Começar em Gênesis, não há como pregar o Evangelho não começando no estado perfeito. Deus fez tudo com perfeição, um lugar de delícias, um lugar paradisíaco, colocou os nossos pais nesse local, os nossos pais caíram, pecaram deliberadamente, viraram as costas para Deus e deram ouvido ao diabo, desobedeceram, mas Deus resolveu esse problema.
deixou os nossos pais nessa condição. Pelo contrário, já anuncia, revela, antes de expulsar os nossos pais, lançá-los para fora do jardim, revela em Gênesis capítulo 3, versículo 15, um plano que ele, o próprio Deus, havia elaborado antes da fundação do mundo. Então, a nossa mensagem é essa, irmão. Que mensagem? Que Deus cumpriu com a sua promessa de enviar da semente da mulher, do descendente da mulher, um Messias, um remidor, um Salvador, e ele enviou na plenitude dos tempos, no primeiro século, enviou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus é o único caminho, Jesus é a única porta, Jesus é a única escada que liga a terra aos céus. Ele foi a provisão de Deus para a humanidade. O evangelho precisa ser anunciado, irmãos. A boa notícia de salvação, o plano de salvação é a tônica da nossa fé. É o cerne, é a espinha dorsal da nossa fé. Então nós precisamos pregar o evangelho. Um dia nós também não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, até que alguém pregou o evangelho para você, minha irmã, meu irmão, e para mim. E hoje nós estamos aqui. E nós não podemos permitir que essa verdade estaque em nós, fique em nós, pare em nós, mas precisamos difundir, disseminar, pregar as boas novas do reino. E assim como aconteceu conosco, aqueles que ouvirem, derem crédito e crer em Jesus de todo o coração e viver de acordo com a sua fé, uma fé genuína em Deus, sim, receberão o Espírito Santo, tomarão conhecimento do Espírito Santo. Nós conhecemos o Espírito Santo, como o apóstolo João deixa claro aqui, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando nós abraçamos a causa do cristianismo, irmãos, como eu já falei, nesse momento nós recebemos o Espírito de Deus. Nós não estamos falando aqui ainda, vamos tratar em algumas lições aí para frente, porque vamos tratar aqui sobre o Espírito Santo, não estamos falando ainda sobre a segunda bênção, aquilo que o Lloyd Jones faz alusão. Não é sobre isso que nós estamos tratando, a dotação de poder para o testemunhar. Recebemos o batismo no Espírito Santo e a finalidade é testemunhar, falar do amor de Deus. Quando nós recebemos o Espírito de Deus e somos batizados com o Espírito Santo, irmãos, não conseguimos nos conter. Nós nos colocamos de imediato a proclamar as boas novas do reino. Existe uma gana, um desejo, uma sede, uma fome de compartilhar com a humanidade a verdade que mudou a nossa vida de forma radical, que nos alcançou. Então nós, irmãos, cristãos, que cremos em Cristo de todo o coração, que temos o Espírito Santo habitando em nós. Observe, o Espírito Santo não nos visita. Ele habita dentro do crente, ele reside em nós. Quando nós dizemos, tem alguns hinos que louvamos, vem Espírito Santo, é no sentido de mais do Espírito Santo, no sentido de plenitude do Espírito Santo, porque ele não está fora, ele está dentro e fez de cada um de nós cristãos casa, morada, tenda, tabernáculo, santuário. Irmãos, seria muita maldade sua, minha irmã, meu irmão, muita maldade minha, não anunciar as boas novas do reino e privar a humanidade que está morta em delitos e pecado, a humanidade que, assim como nós, um dia
antes de abraçarmos a causa do cristianismo, está caminhando para juízo, condenação e inferno. Essa humanidade só terá a sua trajetória totalmente mudada. Ao contrário de caminhar para juízo, condenação e inferno, caminhar para os braços do nosso Deus, se eles ouvirem a boa mensagem, a mensagem genuína, a pregação do Evangelho. Olha o que essa mensagem, que é o poder de Deus, fez na tua vida, minha irmã, na tua vida, meu irmão, na minha vida, e nós fomos comissionados a uma incumbência que pesa sobre os nossos ombros de anunciar a verdade que nos alcançou. Então nós temos o Espírito Santo quando abraçamos a causa. Nesse momento somos inseridos ao corpo de Cristo, recebemos o Espírito Santo. Não estamos falando aqui, né, como eu já falei, sobre a segunda bênção, o batismo no Espírito Santo, que tem por evidência inicial o falar em línguas. Nós vamos tratar mais à frente, em algumas lições aí para frente, sobre esse assunto, falando aqui sobre a obra do Espírito Santo, mas aqui estamos falando do ser inserido ao corpo de Cristo. Então nós temos o Espírito Santo hoje. Ele habita conosco e está em nós. Como está claro aqui no texto da lição, em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Verdade aplicada. O crente tem, através do Espírito Santo, perfeita comunhão com Deus. Essa comunhão, irmãos, que temos com Deus, ela é possível através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz ter comunhão com Deus, ligação, contato, sintonia com Deus Pai. Deus subsiste em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Não há aí uma hierarquia, são coeternos, coiguais. E nós também trataremos a respeito desse assunto no decorrer aí das aulas que, querendo bom Deus, virão. Então, nós temos, irmãos, comunhão com Deus por intermédio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, ele faz essa ligação, ele que habita em nós, e quando o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós, o Senhor Jesus Cristo habita em nós. Por sermos habitação do Espírito Santo, Deus que subsiste, como eu já falei, em três pessoas, habita em nós. Porque, embora a Trindade fala de um Deus que subsiste em três pessoas, e essas três pessoas sejam distintas, elas são inseparáveis. Onde está a primeira pessoa, está as demais pessoas. A pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Onde está a segunda pessoa, está a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito. Onde está o Espírito Santo, está as demais pessoas. A pessoa do Filho e a pessoa do nosso Deus Pai. O objetivo da lição. Aqui, irmãos, nós estamos seguindo a mesma estrutura que foi montada nesse ano. Observe que essa foi a primeira lição que foi dada pela editora Betel. Ela foi impressa e foi dada. É a primeira lição que, como já falei com os irmãos, foi dada no dia 6 de outubro de 1991. Então, estou seguindo aqui a estrutura, a mesma estrutura, estou tendo, né, esse compromisso
Nós observamos aqui algumas diferenças, porque nós, com o decorrer dos anos, a editora veio se aperfeiçoando, e isso não muda nunca. Até hoje, a editora vem se aperfeiçoando no modelo da revista. Então, nós observamos alguma diferença aqui. É a primeira lição da primeira revista editada pela Betel. O objetivo da lição aqui são 2 objetivos, tá? Ao contrário do que hoje nós temos, que trabalhamos com 3 objetivos da lição, aqui ainda eram 2 objetivos da lição. O primeiro objetivo, compreender e tratar o Espírito Santo como pessoa. Nós precisamos compreender, irmãos, que o Espírito Santo, ele é o Espírito que cria e dá vida. Precisamos entender que ele é o Espírito que cria e dá vida. Isso nós encontramos no livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 4. Esse Espírito Santo que cria, que forma e que dá vida, ele também é o Espírito que nomeia e comissiona. Esse Espírito que nomeia e comissiona é o Espírito que dirige, ele orienta, ele dá a direção, dá o norte. O Espírito Santo também reprova. O Espírito Santo também instrui, ele ensina, ele dá sabedoria, ele educa. O Espírito também, ele consola, traz refrigério à nossa alma, traz consolo, traz contentamento. Essas verdades nós observamos quando falamos que o Espírito Santo, por exemplo, nomeia e comissiona, no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 16. Quando falamos essa verdade e o Espírito dirige, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 6 ao 7. O Espírito reprova, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. O Espírito instrui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. O Espírito consola, ele traz consolo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Então, irmãos, o primeiro objetivo da lição é nos trazer compreensão. Nós cristãos, nós não desprezamos o cérebro, o pensar, a razão. Pelo contrário, nós somos convocados como cristão a ponderar, a pensar, refletir. E uma vez entendendo, transformamos essas verdades em prática. É assim que a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus nos orienta. Compreender, e uma vez compreendendo a verdade que o Espírito Santo é um ser pessoal, tratá-lo dessa forma, né? Observamos que, como já falamos, ele, o Espírito Santo, nomeia, comissiona, dirige, reprova, instrui, consola, cria, dá vida. Só uma pessoa dotada aí de intelecto, sensibilidade, vontade, inteligência, afetividade e autodeterminação pode agir dessa forma. Então, primeiro objetivo da lição, compreender e tratar o Espírito Santo como pessoa. Segundo objetivo, aprender e manter obediência à voz do Espírito Santo. Precisamos ser guiados, norteados pelo Espírito de Deus. É claro que eu estou falando para cristãos. Estamos aqui falando para a igreja, né? Estamos aqui em sala de aula tratando de assuntos
nosso como igreja. Então, como que nós vamos obedecer o Espírito de Deus sem compreender o querer dele? Como que nós vamos compreender sobre o Espírito Santo se nós não debruçarmos sobre a palavra de Deus, que é o nosso manual, nossa regra de fé e prática, nosso esquadro, nossa norma? Então, há uma necessidade de estudar a palavra de Deus, fazer o que estamos fazendo aqui para saber sobre o Espírito Santo e saber como lidar. Texto de referência está aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 9 e versículo 16, Romanos, capítulo 15, versículo 30 e também 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 12. A carta aos Romanos, irmãos, foi uma carta que Paulo, logo no início, ele expressa o seu desejo, o seu anelo de estar com aquela igreja que já estava formada na cidade de Roma. Então, fica claro que a igreja de Roma não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo, mais à frente, depois que ele registra a carta dele à igreja que estava em Roma, mais à frente, quando ele apela para César, ele é conduzido até o tribunal para ser julgado, né? E aí, então, ele parte para Roma e teve aí a oportunidade de conhecer ali os irmãos. Ele passa 2 anos preso em uma casa que ele mesmo alugara e foi preso não por ser um criminoso, um malfeitor, pelo contrário, mas por pregar o evangelho. O assunto de Paulo, irmãos, era a pregação do evangelho. O conteúdo da mensagem de Paulo era a boa notícia de salvação. E essa deve ser a nossa mensagem. A estrutura da nossa mensagem deve partir daí. É a espinha dorsal da nossa fé. Precisamos, assim como o apóstolo Paulo, pregar o evangelho. Então, Paulo, ele expressa o seu desejo em Romanos. A carta dele aos Romanos, uma carta preciosa, fala sobre o plano de salvação, o estado de queda dos gentios e também o estado de queda dos judeus, fala sobre a depravação total e depois ele, então, entra com a boa notícia de salvação. Observe que a notícia ruim, a má notícia sempre vem primeiro. O homem está em um estado deplorável, o homem está em queda. Quando eu falo homem nesse sentido aqui, dentro desse cenário, eu estou falando os 2 gêneros, homens e mulheres. Eu estou falando da humanidade. Depois de deixar bem claro o estado caótico, lamentável que toda a humanidade se encontra, aí sim entrar com a boa notícia, a mensagem poderosa do Evangelho. Era dessa maneira que Paulo procedia, anunciando as boas novas do reino. Então, a igreja que estava em Roma não foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. É interessante, irmãos, que ele, por algum momento, ele foi impedido de estar ali junto com os irmãos em Roma. E foi no sentido que compartilho com os irmãos, maravilhoso, porque por ele ter sido impedido de estar com os irmãos em Roma, foi que ele registrou a carta aos Romanos, que é de grande riqueza teológica para nós, irmãos. Romanos, ali está o Evangelho, mais puro, mais genuíno. Ali está, dentro da carta, o conteúdo das boas novas de salvação. Então aqui no capítulo 8, no versículo 9,
tendo aqui como texto de referência, né, carta aos Romanos, Paulo diz assim: vós, observe que ele está falando para a igreja que estava na cidade de Roma. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, como nós observamos se o Espírito de Deus habita em um cristão? Observamos através do fruto amadurecendo nesse cristão. Observamos através do crescimento do fruto do Espírito com as suas características. Dessa forma que nós observamos quando um cristão está cheio do Espírito Santo, quando um cristão foi inserido ao corpo de Cristo, tem o Espírito Santo habitando nele, porque esse irmão, essa irmã, manifesta o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito sendo manifesto deixa claro para nós que observamos esse andar no Espírito. Aqueles que são cristãos nominais, só tem um nome de cristão, nome que está vivo, mas infelizmente está morto, ao contrário de manifestar as características do fruto do Espírito, manifesta as obras da carne. E aí essa pessoa precisa voltar para Deus, voltar para a palavra, e o primeiro passo é o arrependimento. Não precisa dizer que o arrependimento tem que ser sincero, porque se não for sincero, não é arrependimento. E a condição de Deus para nos perdoar é o arrependimento. Paulo prossegue: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, nós que somos tricotômico, né? Composto de corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus, ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós percebemos, irmãos, notamos, e é forte essa presença, essa percepção que o Espírito de Deus habita em nós e que nós somos filhos de Deus. Éramos criaturas de Deus e quando cremos em Jesus Cristo e passamos a ter Jesus Cristo como Salvador, mas também como Senhor da nossa vida, nós então percebemos essa testificação do Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, com o nosso espírito de que somos da família de Deus, somos cristãos, somos filhos de Deus. Paulo prossegue ainda em Romanos: e rogo-vos, irmãos, está falando para a igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. É interessante, irmãos, que Paulo era um grande homem de oração, era um homem de vida pia, não temos dúvida disso, um homem que jejuava, que orava, que tomava tempo para se debruçar sobre o rolo sagrado e meditar, ponderar sobre a palavra do nosso Deus. E ele, irmãos, aqui deixa, dentre muitos ensinamentos, um ensinamento que nós precisamos pedir oração aos nossos irmãos. Olha o que ele fala: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais, é um combate, orar é um combate. Observe que a nossa esfera não é carnal, não é na força do nosso braço.
Observe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra seres humanos, contra a pessoa, mas é na esfera espiritual, irmãos. Combatais. Olha como ele via a oração, né? Um meio de combater. A caminhada cristã não é fácil. Nós não estamos isentos de dificuldades, de lutas, de problemas. É difícil, é um desafio diário e é um combate. Uma das ferramentas que temos nesse combate, irmãos, é a oração, o que nos mantém em comunhão com o nosso Deus. Nós diariamente precisamos tomar tempo no lugar secreto da doce oração e falar com o nosso Deus e ouvi-lo para seguir o seu norte, para sermos guiados por ele, sermos governados pelo Senhor nosso Deus. Combatais comigo. Ele também orava. O ministério, como eu já falei, apresentava grandes desafios e ele precisava de coragem, de poder, e para receber coragem, poder para cumprir cabalmente o ministério, ele se colocava a orar. Mas ele diz: combatais comigo nas vossas orações por mim, por ele, a Deus. Então, nós precisamos pedir, nós que oramos e buscamos o nosso Deus, pedir o nosso Deus, pedir aos nossos irmãos para que ore por nós, e nós também devemos nos colocar a orar junto do nosso Deus pelos nossos irmãos, intercedendo pelos nossos irmãos. O texto de referência aqui toma também a primeira carta do mesmo apóstolo Paulo, só que dessa vez é endereçada à igreja que estava na cidade de Corinto, e aí sim uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, irmãos, nós observamos que o Espírito de Deus penetrando as profundezas de Deus, ele, quando nós oramos, ele é quem vai nos revelar sobre o próprio Deus. É claro, irmãos, que nós não podemos conhecer a Deus de forma a esgotar o conhecimento a respeito de Deus. Porque se isso fosse possível, o nosso Deus deixaria de ser Deus. Nós temos uma mente, nós, igreja cristã, uma mente finita. O nosso Deus, ele é eterno, ele é infinito. Nunca houve um momento em que ele não existiu. Pelo contrário, ele existe de eternidade a eternidade. Ele sempre existiu, isso é eternidade, é um dos atributos de Deus. Então nós não temos como esgotar o saber a respeito de Deus. Porém, o mais sem i, temos como conhecer a Deus. Temos como saber sobre Deus, porque o próprio Deus se revelou a nós através da revelação geral, que é o que ele criou, os céus, a terra e o mar, e através da revelação especial. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está dentro da revelação especial, e também dentro da revelação especial o rolo sagrado, os 66 livros inspirados, o cano sagrado, a vara de medir. E o Espírito de Deus que penetra as profundezas de Deus, ele está para nos trazer instrução sobre o próprio Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Pelo contrário, irmãos, mas o Espírito que provém de Deus. E esse Espírito que provém de Deus, irmãos, quando abraçamos a causa do cristianismo, não resistimos à graça de Deus,
mas ouvindo o Evangelho, a pregação do Evangelho, não desprezamos a pregação, mas abraçamos a causa do cristianismo, nós que temos agora o Espírito de Deus, o Espírito de Deus faz uma mudança em nós de forma radical. Hoje temos uma visão completamente diferente da visão que tínhamos anteriormente, nossa vida pregressa, antes de abraçarmos a causa do cristianismo. Não foi um adendo, irmãos, não foi um acréscimo à vida anterior. Houve uma ruptura, houve uma morte e um novo nascimento, uma regeneração. Hoje somos uma nova criatura e precisamos viver à altura da vocação que fomos chamados, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, a vida eterna é um presente de Deus para nós. A salvação é pela graça mediante a fé. Graça é favor imerecido. A fé que recebemos da parte do próprio Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não existe nenhum mérito em você, minha irmã, meu irmão, em mim, na igreja. Nenhum mérito na salvação. A salvação não é pelas obras. As boas obras têm o seu lugar. São consequências na vida de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. As boas obras, irmãos, não são a causa da salvação. Se eu penso que eu serei salvo pelas minhas atitudes, minhas ações, pelas minhas obras, irmãos, até mesmo obras de caridade, nesse momento, eu anulo na minha vida a obra de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, quando ele deu a vida em lugar de outrem, por isso foi vicário, em teu lugar, em meu lugar. O irmão pode observar a seriedade, irmãos, de achar que nós temos algum mérito, que nós podemos nos permitir ser salvos, irmãos. Os irmãos podem pensar nesse ensinamento herético, não bíblico, irmãos, completamente distorcido das verdades num todo da palavra do nosso Deus. Irmãos, se você, minha irmã, meu irmão, se eu pudesse me salvar a mim mesmo, Deus nunca teria enviado até essa terra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que aconteceu naquele madeiro deixa bem claro a seriedade do pecado, irmãos. O pecado é algo sério. O pecado é tão sério que Deus puniu o pecado. Quando Jesus vai até aquele madeiro, ele morre naquela cruz, nós sabemos que ele ressurge dentre os mortos no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, mas quando ele vai até aquela cruz, ele recebe, irmãos, ali o peso da justa ira de Deus contra os nossos pecados. Está a seriedade do pecado. E você e eu vamos achar que nós podemos nos salvar a nós mesmos. Meus irmãos, existe em nós uma depravação total. Paulo deixou registrado, não tem como passar leak paper, irmãos. Em Efésios, capítulo 2, que a humanidade está morta em seus delitos e pecados. O Espírito de Deus precisa dar vida ao ser humano. De outra forma, o ser humano não vem para Deus. Não é o ser humano que toma a iniciativa na salvação. Isso é ensinamento de Pelágio. E Pelágio foi um grande herege.
Nós não podemos, irmãos, dizer que somos arminiano e a Assembleia de Deus está fundamentada nas boas doutrinas do holandês Jacob Arminio e, ao contrário de pregar as doutrinas que saíram da pena de Arminio, pregar o pelagianismo, que seja um semi-pelagianismo, irmãos. Pelágio foi um herege. Pelágio não tinha nada de Deus, foi um pagão, um herege, um homem completamente distanciado de Deus, com ideias distorcidas. Ele dizia que, mesmo depois da queda dos nossos pais, e eu estou fazendo alusão a Adão e Eva, dizia que a humanidade não foi afetada em absolutamente nada e o homem livremente pode decidir por Deus ou por rejeitar a Deus. Meu irmão, isso é impossível, porque o homem está morto em seus delitos e pecados. É necessário que Deus tome a iniciativa. Onde o homem hoje, a humanidade se encontra agora, nesse momento, se encontra escondida entre árvores, como estavam os nossos pais depois que pecaram contra Deus. As doutrinas da nossa fé cristã, irmãos, estão cristalinas no livro de Gênesis, no início. Estão lá. A Bíblia, irmãos, ela não é desconectada. A Bíblia é um todo. E nós precisamos, ao contrário de desprezar o Antigo Testamento, tomar o Antigo Testamento como a fundação e o Novo Testamento como uma continuação do edifício. Como que nós vamos entender o plano de salvação, irmão, se nós desprezarmos o motivo pelo qual precisamos de ser salvos? O motivo pelo qual precisamos de Jesus. Quando alguém perguntar a você, minha irmã, meu irmão, e me perguntar a mim, por que eu preciso de Jesus? Como que eu vou deixar essa necessidade que há da humanidade de vir para Cristo se eu desprezo o que aconteceu em Gênesis? Porque em Gênesis deixa claro que depois da queda dos nossos pais e por termos herdado o pecado dos nossos pais e ter a culpa deles imputada a nós, surge a necessidade de um remidor, de um salvador. Então, salvação, irmãos, não é obra do homem. Salvação não é obra dessa terra. Salvação vem do alto, vem do céu, vem de Deus. Deus elaborou e colocou em execução o plano de salvação. A honra, a glória, o mérito é todo de Deus. Você, minha irmã, eu, a igreja, nós não temos mérito na salvação. É isso que o apóstolo está... Dezenas de vezes ele deixa isso claro, deixando claro mais uma vez aqui, quando ele está então falando à igreja que está na cidade de Corinto, quando ele diz, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando nós falamos, irmãos, que nós podemos nos salvar a nós mesmos, nós estamos dizendo que Cristo morreu naquela cruz debalde, inutilmente. Você tem coragem, minha irmã, meu irmão? Eu estou falando para a igreja, para nós. Eu tenho coragem, estou falando para nós cristãos, de colocar o mérito da salvação sobre nós. Eu tenho mérito. Você tem coragem? Você acha, eu acho que eu vou chegar no céu com pompa, com floreio, e como um pavão me erguer todo e dizer, estou aqui pelos meus méritos? Você acha que isso vai acontecer? Irmãos, nós seremos salvos, e o mérito, salvos, crendo em Cristo de todo o coração e permanecendo nele até o final,
pela graça de Deus, pelos méritos de Deus. Importa que Deus cresça e que você, minha irmã, meu irmão, e que eu diminua e reconheçamos que somos partícula de terra seca, punhado de barro e não temos mérito na salvação. Devemos sim viver uma vida completamente diferente. Ao contrário de chutar a graça de Deus, cuspir na graça de Deus, ter a graça de Deus como algo barato. Ao contrário, devemos andar de acordo com a vocação que nós recebemos, andar de acordo com a fé que abraçamos em novidade de vida, chamado das trevas para a luz do Evangelho, tendo a Bíblia, como eu já tenho falado, reitero, para uma fixação como o nosso esquadro, como a nossa norma. Nós cristãos, igreja, temos de manual. Então devemos andar em Deus. Porém, irmãos, tudo isso vem como consequência de ter sido alcançado por essa graça bendita que Deus veio para nos resgatar. Deus estava em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconciliando com Ele mesmo, Deus Pai, a humanidade. Introdução. Durante este trimestre, estaremos estudando a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, sua obra completa. Mas quem é o Espírito Santo? É uma pergunta, né, que nosso professor, nosso comentarista levanta aqui. Isto vamos compreender bem nesta lição. Então, a lição tem por escopo, por finalidade, explicar quem é o Espírito Santo. Já aprendemos que o Espírito Santo, ao contrário de ser uma influência, uma força ativa, é uma pessoa. Observamos no Espírito Santo intelecto, sensibilidade, vontade, inteligência, afetividade, autodeterminação. O Espírito Santo cria, dá vida, o Espírito Santo nomeia, comissiona, dirige, reprova, instrui e também consola. Número 1, o Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa distinta. Nós já falamos na introdução. É uma pessoa diferente. Diferente de quem? É uma pessoa diferente da primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, e diferente de Deus Filho. Isto é, diferente em que sentido? A pessoa de Deus Pai é uma, a pessoa de Deus Filho é outra, a pessoa do Espírito Santo é outra. Então, nesse sentido, é uma pessoa distinta de Deus Pai. Porém, não é independente de Deus. Mas, ao mesmo tempo em que ele é um com Deus, é também um ser distinto. Então, ao mesmo tempo que é um ser distinto, diferente, nesse sentido de Deus subsiste em três pessoas. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Espírito é outra, a pessoa Deus é uma, a pessoa de Deus Pai é uma, a pessoa do Filho é outra, a pessoa do Espírito é outra. Deus subsiste em três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são inseparáveis. Há uma ligação entre as três pessoas. Onde está a pessoa do Filho, está a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito. Onde está a pessoa do Espírito, está a pessoa do Filho e do Pai. Onde está a pessoa do Pai, está a pessoa do Filho e do Espírito Santo. Então, são separados, são distintos, porém inseparáveis.
Quando nós dizemos que o Espírito Santo habita em nós, nós estamos dizendo que Deus habita em nós. Estamos dizendo que Jesus habita em nós, distintos, porém inseparáveis. Eis um grande mistério da Trindade, pois a mente humana não há como discernir a Deus. Há uma tensão, tá, irmãos? Embora, como eu já falei, nós podemos conhecer muito do ser de Deus, pois Deus se revelou, não há como esgotar esse conhecimento. Uma das coisas que faremos na eternidade, dentre outras, é passar a eternidade conhecendo o nosso Deus, sem jamais esgotar o conhecimento sobre o nosso Deus. Ele é espírito com personalidade. A personalidade é o que determina a individualidade de uma pessoa moral. Aquilo que é dotado de quê? O que é personalidade? Aquilo que é dotado de inteligência, sentimento e vontade. Está ficando bem claro que o Espírito Santo, então, é um ser pessoal, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A maneira clara descrita na Bíblia e clara distinta na Bíblia para a compreensão das coisas de Deus, que Deus, numa comunhão profunda com o Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que para entendermos o que Deus se revelou, a revelação de Deus a nós, para entendermos a respeito do Espírito de Deus, como nós já temos falado, é necessário uma comunhão, uma sintonia com Deus. Porque, embora não desprezemos a razão, existem momentos, irmãos, que vamos observar, isso vai ficar claro para nós, que, embora não desprezemos a razão, pelo contrário, como já tenho falado, nós somos chamados a pensar, o nosso culto a Deus é racional, isso fica bem claro, é doutrina bíblica para nós. A Bíblia está acima da razão. Muitas vezes nós não teremos como explicar a contento a respeito do nosso Deus e a respeito do Espírito Santo de Deus, justamente pela nossa mente finita. Porém, podemos sim trazer muita clareza a respeito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, e é o que estamos fazendo aqui nessa aula. O que devemos aprender é que só este contato direto e pessoal com o Espírito de Deus é que vai nos esclarecer a comunhão com Ele. É necessário. O que o próprio Espírito Santo tem a nos ensinar a respeito de si mesmo. Então, requer de nós, cristãos, comunhão com Deus para compreendermos sobre o Espírito de Deus. Uma pessoa que não desfruta de comunhão com Deus terá sérias dificuldades de entender a respeito do Espírito de Deus. Aprendamos aqui algumas verdades sobre a pessoa do Espírito Santo. A primeira é compreendendo a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é relacionada com pessoas humanas e também ao Pai e ao Filho. Nós temos aqui, por exemplo, em Atos, capítulo 15, versículo 28, uma relação, o versículo deixa claro isso, do Espírito Santo com pessoas humanas, deixando claro que ele é um ser pessoal, ele se relaciona, mas também há um entendimento claro, por exemplo, em textos como Mateus 28, 19, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, de que há também um relacionamento do Espírito Santo com o Pai e também com o Filho. Então,
ele se relaciona. Existem pronomes pessoais, por exemplo, masculino, que são aplicados à pessoa do Espírito Santo. Algumas qualidades que caracterizam as pessoas são atribuídas também à pessoa do Espírito Santo. Quais? Quais qualidades que são atribuídas a pessoas que são atribuídas ao Espírito Santo? Ele é inteligente, a Bíblia fala sobre isso, e conhecedor de tudo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, e Romanos 8, versículo 27. Deixa claro que ele é inteligente, o Espírito de Deus é inteligente e conhecedor de tudo. Tem vontade própria. O Espírito de Deus, ele tem vontade própria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O Espírito de Deus, ele ama. Romanos, capítulo 15, versículo 30. É bom. Neemias, capítulo 9, versículo 20. Se entristece. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Também observamos a pessoa do Espírito Santo, práticas e atos que só uma pessoa pode praticar. Quais? O Espírito Santo, ele investiga minuciosamente as profundezas de Deus e todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Ele revela, ele fala, ele dá testemunho, intercede e dá assistência. O Espírito Santo geme, né? Ele intercede por nós cristãos diante de Deus Pai com gemidos inexprimíveis. Ensina. O Espírito Santo guia, conduz, chama e separa homens para a obra de Deus. Forma a essência, põe em ordem e passa a procuração para os obreiros assumirem a obra de Deus. O Espírito Santo persuade, quer dizer, ele trabalha na persuasão, ele convence, só ele pode convencer o pecador do juízo, do pecado e da condenação do inferno. Isso não é obra de homem, é obra do Espírito Santo. O mérito é todo dele, do Espírito de Deus, no convencimento, e ainda falando sobre que ele atua na persuasão, leva a aceitar os pecadores. E aí temos aqui, de todas essas verdades, vários versículos bíblicos, né, para fundamentar, calcar, respaldar essas verdades. Peleja contra os rebeldes. O Espírito Santo ainda, nós observamos que existem alguns obstáculos para a compreensão da pessoa dele. Vamos primeiro falar aqui de alguns dos seus atributos e depois vamos abordar a respeito da dificuldade que pessoas têm de compreender o Espírito Santo. Vamos aos atributos. Ao Espírito Santo são aplicados atributos divinos como eternidade. Quando falamos da eternidade do Espírito Santo, estamos dizendo que nunca houve um momento em que o Espírito Santo não existisse. Ele existe de eternidade a eternidade, porque ele é Deus, é um só Deus. Deus é um só Deus que subsiste em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é eterno, ele sempre existiu. Nós observamos, falando sobre eternidade, que os anjos, eles não são eternos, eles são imortais. O que significa isso? Anjo não morre. Observamos anjos, por exemplo, que não guardaram o seu primeiro estado e pecaram contra Deus e foram expulsos da eternidade junto com Lúcifer. Esses anjos decaídos estão aguardando em prisões eternas até o dia do juízo, mas eles não morreram. O próprio Lúcifer, que foi um anjo e tornou-se em grande espanto, é um diabo, ele mesmo também
não morreu. Por quê? Porque ele é imortal. Os anjos são imortais. Porém, não são eternos. Por quê? Porque eles foram criados. O Espírito de Deus é eterno, porque ele não foi criado. Pelo contrário, nunca houve um momento em que ele não existiu. Ele existe de eternidade a eternidade. Mas o Espírito de Deus também tem outro atributo, a onipresença. A onipresença fala que ele está completo, de forma completa, em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe um lugar em todo o universo em que não esteja o Espírito Santo presente. Não fala de um pedacinho do Espírito Santo espalhado em vários lugares. Não, não. Pelo contrário. Ele, de forma completa, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando Paulo fala ali que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, devemos analisar o contexto, o cenário. Paulo está dizendo que Deus não pode ser confinado a um espaço físico, limitado a um espaço físico. Mas Deus, e aqui nós estamos falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o nosso assunto dessa manhã, o Espírito Santo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, também em todos os espaços físicos. Até mesmo o inferno não está livre da sua presença. O Espírito Santo está dentro do inferno nesse momento. Em que sentido? Com o seu juízo lá, com a sua indignação, a sua ira lá dentro do inferno, a sua punição lá dentro do inferno, aqueles que lá estão. Então, ele é onipresente, está de forma completa em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando a igreja for arrancada dessa terra pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus está selado para o dia da redenção, o Espírito de Deus leva a igreja e ele permanece aqui, porque ele é onipresente. O Espírito Santo de Deus nunca será tirado dessa terra, justamente pelo seu atributo, que só ele pertence, porque ele é Deus. São atributos incomunicáveis. Que atributo? O atributo de onipresença. Aquele que será tirado, arrancado aqui dessa terra, está fazendo alusão à igreja. A igreja, ela será tirada, arrancada aqui da terra. E o Espírito Santo atuará também nessa obra. Porém, ele permanece aqui. Ele que estará conosco na eternidade, com nós, a igreja, permanece aqui, porque ele é onipresente. Ele nunca vai deixar de ser eterno, nunca vai deixar de ser onipresente. Onipresença fala de estar ao mesmo tempo em todos os lugares, Mas ele, o Espírito Santo, também é onisciente. Ele é conhecedor de passado, presente e futuro. Tudo ele conhece. Antes que haja uma palavra em nossos lábios, o Espírito de Deus tudo conhece. Como o vento, o Espírito Santo é real, apesar de não possuir forma. Quando ele fala que apesar de não possuir forma, Deus é Espírito. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Espírito. Ele está dizendo aqui, o nosso professor, o nosso comentarista, que o Espírito de Deus não tem essa forma humana. Para o nosso entendimento, vou fazer uma conjectura, uma analogia, né? Na verdade, uma analogia não é perfeita, mas ajuda. Nós temos unha, temos cabelo, né?
nasce barba e isso nos leva a limpar o rosto, a aparar a unha, deixar o cabelo baixinho, cortado. Nós temos essas limitações, essa forma. O Espírito Santo não tem essas limitações, tá? Ele, nesse sentido que ele coloca aqui, dele não ter forma, não tem essas limitações. Ele é Espírito, irmãos. É ilimitado. Ele é Deus. Ele é Deus. Não se limita o Espírito de Deus a alguém ou algo material, que acabamos de falar, né? Pois ele é incorpóreo. A sua personalidade é indicada pelo fato de que se manifestou em forma visível de pomba. Ele pode, o Espírito de Deus, claro que pode, né? Ele é onipotente, ele é todo poderoso, tomar uma forma, como ele veio ali no batismo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se dirige ali até o Rio Jordão para ser batizado pelo profeta João Batista. Nós vemos que o Espírito Santo ele desce em forma corpórea de pomba. Então ele pode tomar a forma que ele quiser, porque ele é Deus, ele é todo poderoso. Mas isso não significa que ele tenha essa forma. Ele pode tomar essa forma. O homem carnal é materialista, não pode ver a obra do Espírito, porque ela é interior, íntima e profunda. Irmãos, como já falamos, a humanidade está cega espiritualmente. Tem os seus olhos espirituais vedados. Esse assunto que nós estamos tratando com a igreja. Ensinos para nós cristãos, que temos o Espírito de Deus. É claro que, usando aqui os canais, né, da rede, a internet, e é algo precioso, né, esse meio que o próprio Deus deixou. Infelizmente, algumas pessoas usam para fazer a maldade, mas isso não condena as redes sociais, é saber usar para o bem, é o que fazemos aqui. É aberto para que todos ouçam e vejam, e que maravilha que seja assim, porque todos estão tomando conhecimento das verdades cristãs que nós cremos, das verdades que há no nosso manual, a nossa bússola, na nossa regra de fé e prática, que é a palavra do nosso Deus. E quanta sabedoria há no conteúdo bíblico. Porém, esses assuntos, irmãos, é para nós. É para você, minha irmã, meu irmão, é para mim, é para a igreja. O homem não cristão, o homem materialista, não vai compreender a obra do Espírito de Deus, essa profundidade que é a obra do Espírito de Deus. Porém, nós devemos pregar crendo que esse homem será transformado pelo Evangelho, que é o poder de Deus, e passará a entender. Assim como nós também um dia fomos impactados pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a humanidade também, nós cremos que aquele que nos ouve tem essa oportunidade. Quando a Bíblia cita, membros do corpo relacionado a Deus, está aplicando uma linguagem antropomórfica. Quando a Bíblia fala que Deus se curvou para ver o que estava nos céus e na terra, Deus não precisa se curvar. Eu preciso, para pegar algo aqui, eu preciso me curvar, né? Você também, mas Deus não precisa. É um antropomorfismo, é atribuir a Deus forma ou atributos humanos. É uma figura de linguagem para que entendamos, para que
o texto nos traga clareza sobre o nosso Deus, como temos na Bíblia, embora entendamos a Bíblia de forma literal, é a maneira correta de se entender o texto sagrado, entendemos, é uma verdade, que há dezenas e dezenas de figuras de linguagem na Bíblia, como hipérbole, metáfora, símile, hebraísmo, parábola, antropomorfismo, e muitas outras figuras de linguagem na Bíblia. E aqui está uma. Quando nós observarmos na Bíblia, falando a respeito do Espírito de Deus ou do próprio Deus, colocando, relacionado a membros do corpo físico, entendamos que Deus é Espírito, ele não tem essas limitações que eu já fiz referência anteriormente, as limitações que nós temos. Então, é uma figura de linguagem para trazer clareza no que Deus deseja falar conosco. Porém, o crente espiritual discerne bem tudo, mas o carnal, o que não é espiritual, de tudo levanta suspeita e não permite que o Espírito Santo apareça nas obras que faz por nosso próprio intermédio. Nós, cristãos, irmãos, somos canais. Nós somos vasos de barro, instrumento. Deus faz através de nós. O mérito é todo dele. A preciosidade, o tesouro, está no conteúdo que está dentro do vaso de barro, que é a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Temos aqui, irmãos, vejamos alguns obstáculos que impedem as pessoas de compreenderem melhor a personalidade do Espírito Santo. Símbolos que lhe são atribuídos. Temos aqui alguns símbolos, que deixam claro a sua pessoalidade. Ele aparece como fôlego, dando, na verdade, a impressão. Temos aqui símbolos que são atribuídos ao Espírito Santo, que dão a impressão de uma impessoalidade ao Espírito, tá? Dão a impressão. Por exemplo, ele aparece como fôlego, e isso cria alguns obstáculos aos incrédulos, Ah, mas ele aparece na Bíblia como fôlego, é verdade. Temos várias referências aqui, tá? Não estamos dando, mas temos várias aqui. Por exemplo, ele aparecendo como fôlego, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Jó, livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, nos Salmos, ele aparece também como poder, como fogo, como óleo, como água, como pomba. Então, quando ele aparece com esses elementos que traz uma certa impessoalidade, esses símbolos, pode causar alguma dificuldade para entender que ele é um ser pessoal. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um todo. É todo o conselho de Deus. E a revelação é progressiva. Não é instantânea. Não é assim, em fração de segundo. Então nós precisamos examinar o todo, comparar a Escritura com a Escritura, e nós vamos entender, como já temos deixado claro no início, que sim, há uma pessoalidade no Espírito, ele é um ser pessoal, embora algumas vezes aparecendo como fôlego, como vento, como poder, como fogo, como óleo, como água, como pomba, com esses símbolos, tá? Ele é um ser pessoal. Descrevê-lo, o que acontece, irmãos? Descrevê-lo apenas como uma influência, algum apressado, um ledor a galope, que lê as carreiras, vão se prender nesses textos, que traz uma certa impessoalidade, como nós acabamos de falar, e de forma célere
apressada vão se colocar a dizer que, não, é uma influência, o Espírito de Deus é uma mera força ativa. E isso não é verdade, é uma heresia, tá? É o que ele passa a dizer aqui. Descrevê-lo apenas como uma influência, doutrinas heréticas de demônio têm ensinado à humanidade que a presença de Deus nada mais é do que uma influência mística, né? Uma influência espiritual, transcendental, trazendo uma aura, vento de pensamento positivo. Isso é arma diabólica para dificultar a compreensão de que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, irmãos, para entendermos o que o Espírito Santo verdadeiramente é, precisamos discorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e comparar Escritura com Escritura. E nós vamos entender que, embora ele apareça como símbolos impessoais, como nós já falamos, fôlego, vento, poder, fogo, óleo, água, pomba, em muitos textos, e muitos falamos na introdução, fica claro que ele é um ser pessoal. O Espírito Santo nunca fala de si mesmo, ele exalta a Jesus e não a si mesmo. Que referencial para nós, irmãos! A finalidade do Espírito de Deus, o escopo dele, o objetivo dele é exaltar a Jesus. Quando a pessoa do Espírito Santo se revela e a pessoa de Cristo Jesus é Jesus quem é glorificado. O trabalho do Espírito Santo é bem humilde. A carne cobiça contra o Espírito. O conhecimento de Deus e a comunhão plena com o Espírito Santo depende de uma vida separada, o que infelizmente muitos não têm. De forma alguma ele pode revelar-se a homens carnais e mundanos. Irmãos, o Espírito de Deus ele é sensível e nós precisamos buscar diariamente agradar o nosso Deus através da nossa vida. Entender o que Deus requer de nós. Não é formularmos, irmãos, formatarmos as nossas doutrinas, as nossas leis humanas e cumpri-las, como se isso agradasse a Deus, mas é cumprir as leis de Deus. Entender a palavra de Deus dentro do seu contexto. Observe, irmãos, que a reforma protestante colocou a Bíblia na nossa mão. Hoje nós temos um livre exame. A reforma protestante nos trouxe livre exame. A Bíblia na mão do povo, nas nossas mãos, mas não livre interpretação. Livre exame, livre interpretação nunca, 1000 vezes não, jamais. Porque quando trazemos a exegese, não é exegese, mas exegese, ao contrário de sacar do texto, colocamos no texto, damos as nossas interpretações, um sentido que não foi pretendido pelos escritores bíblicos, aproximadamente 40, nós estamos, irmãos, adulterando a palavra de Deus. Então precisamos entender o que Deus requer de nós, entendermos o cenário, o contexto do ensinamento bíblico e fazermos uma aplicação. Uma vez entendendo o que ele requer de nós, transformarmos essas doutrinas, essas instruções, a educação que recebemos da parte do nosso Deus por intermédio da sua palavra, transformarmos em realidade na nossa vida. Atitudes pessoais com relação à pessoa do Espírito Santo. Evidências positivas. Os homens podem conhecer a pessoa do Espírito Santo. Podemos conhecer, já falamos. Podemos hospedá-lo. Podemos ser batizados com o Espírito Santo. Não vou entrar nesse assunto porque é assunto
de lições aí para frente. Vamos falar sobre os dons espirituais, o dom de falar em línguas, batismo com o Espírito Santo, a dotação de poder, assuntos aí para frente. Os homens podem ser cheios do Espírito Santo, podem ter comunhão com ele, são todas estas evidências positivas. Evidências negativas também. Os homens podem rebelar-se contra a pessoa do Espírito Santo, podem resistir à graça de Deus e rebelar-se contra ele. Pode também, ainda das evidências, dentro das evidências negativas, entristecer o Espírito Santo, pode mentir ao Espírito de Deus, pode blasfemar contra ele. É interessante aprender que blasfemando contra a pessoa do Pai, o Filho, intercede pelo blasfemo. Blasfemando contra a pessoa do Filho, o Espírito Santo intercede pelo blasfemo. Porém, blasfemando contra a pessoa do Espírito Santo, irmãos, quem intercederá pelo blasfemo, pois se é o Espírito Santo quem convence o blasfemo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é, portanto, pecado sem possibilidade de perdão, porque não há intercessor. Irmãos, devemos ter muito cuidado com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma grande obra de convencer. E nós não podemos, irmãos, resistir à obra do Espírito Santo em nossa vida. Pode ocorrer de nós morrermos, irmãos, com essa resistência, coração empedrado para com o Espírito de Deus, ter as obras feitas pelo Espírito de Deus como se fossem obras vis, debalde, colocar a origem dessas obras espirituais que Jesus faz, que o Espírito Santo atua, colocar a origem como se fossem atuações de Beelzebul, do diabo, do príncipe das trevas. Essa resistência, irmãos, contínua, e uma morte, passar dessa vida para a vida do porvir, resistindo, não haverá perdão para aqueles que assim fizerem, nem nessa vida, nem na vida futura. É um alerta para nós. A palavra de Deus nos fornece inúmeras provas de quem é o Espírito Santo. Está claro, irmãos, ficou claro. Diferente do que ensinam as falsas religiões, o Espírito Santo não é uma influência, não é uma força ativa, não é uma energia cósmica, mas sim um com o Pai e o Filho. Ele, o Espírito Santo, é Deus. Meus irmãos, chegamos aqui ao final dessa primeira lição e, querendo o bom Deus, permitindo o nosso Deus, me dando vida até lá, na próxima iremos, na lição número 2, iremos falar sobre a divindade do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui falando da personalidade do teu Santo Espírito. Muito obrigado, ó Pai, por essas verdades que ferem o nosso coração, que possa também ferir o coração daqueles que estarão ouvindo. Pedimos, ó Pai, uma bênção, meu Senhor amado, sobre a vida de cada um, ó Pai, dos teus filhos. Continue conosco, nos dando clareza, entendimento, sabedoria. Ah, meu Deus, nos dê coragem, ó Pai, para compartilhar da tua palavra. Nos preserve em ti, Senhor, na sã doutrina. Meu Deus amado, entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Oramos agradecidos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.